Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buddha Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Prezados amigos do Dharma, Amitabha. Hoje seguirei com a palestra número 30 da sabedoria do Sutra do Diamante. E esse trecho é sobre a revelação do corpo de manifestação do Buda, a liberação dos seres ordinários. Então, o Sutra disse: Subhuti, o que pensais? Vós não deveis dizer que o Tathagata tem este pensamento? Eu devo liberar os seres viventes. Subhuti, vós não deveis pensar desta forma. Por que razão? Porque na realidade não há nenhum ser vivente que seja liberado pelo Tathagata. Se houvesse seres viventes liberados pelo Tathagata, então o Tathagata teria a conceitualização de um eu, de um indivíduo, de um ser vivente ou de um período de vida. Subhuti, o Tathagata disse que um eu existente não é um eu existente. Porém, as pessoas ordinárias acreditam na existência do eu. Subhuti, o Tathagata disse que as pessoas ordinárias não são pessoas ordinárias, são chamadas pessoas ordinárias. Neste contexto, o Buda do corpo de manifestação, em sânscrito é Nirmanakaya, não se refere àquele que se manifesta de acordo com as categorias de seres, mas ao Buda do corpo de manifestação que manifesta seu nascimento no mundo humano, desde a entrada no útero, permanência no útero, até a realização do caminho, a iluminação, o girar da roda do Dharma e a entrada no Nirvana. Quando Shakyamuni alcançou a budidade no mundo humano, houve 4 aspectos: os seres a serem liberados, aqueles que liberam os seres, o local da liberação e o Dharma da liberação. Em seguida, explicarei estes aspectos sequencialmente, começando com os seres a serem liberados. Então, o Buda disse a Subhuti: não penseis que o Tathagata teria este pensamento. Eu devo me manifestar no mundo humano para liberar os seres que estão oprimidos pelo sofrimento. Se o Tathagata tem a realização direta da natureza sunya de todos os fenômenos, como ele veria seres reais que poderiam ser liberados pelo Tathagata? Se o Tathagata pensasse assim, não estaria ele apegado às 4 marcas do eu, do indivíduo, do ser vivente e do período de vida? Mesmo que o Tathagata não tenha esse pensamento, ao pregar o Dharma de acordo com as
convenções mundanas, ele falava: minhas vidas anteriores foram assim. E também dizia: no céu e na terra, eu sou o único honrado dentre os seres, etc. Mas, apesar de falar sobre pessoas e falar de um eu, ele é capaz de compreender que as pessoas e o eu são ausentes de natureza própria. Por isso, este eu ilusório é precisamente o não eu. Entretanto, aquelas pessoas ordinárias, presas ao ciclo de nascimento e morte, não conseguem compreender a intenção por detrás do eu convencional, acreditando que existe um eu real e apegando-se a ele de forma ilusória, tal como a escola posterior vai se putria, entre outras. Isso é durante o período do budismo sectário. Não apenas se diz que o eu é não eu, ainda que se diga que existem pessoas ordinárias. Trata-se de uma fala convencional e que, na realidade, não há pessoas ordinárias. Pessoas ordinárias, como todos nós, são os seres de nascimentos distintos que não veem a verdadeira realidade. Ainda não eliminaram suas aflições e ainda não obtiveram a liberação do ciclo de nascimento e morte. Baseando-se nisto, pessoa ordinária é estabelecida como uma designação convencional. Quando conseguirem se liberar, imediatamente se tornarão em nobres. Então, pode-se ver que não há uma essência real, natureza própria de pessoa ordinária que possa ser obtida. É inobtível. O Sutra diz: Subhuti, o que pensais? É possível perceber o Tathagata através das 32 marcas ou não? Subhuti respondeu: assim é, assim é. É possível perceber o Tathagata através das 32 marcas. O Buda disse: Subhuti, se fosse possível perceber o Tathagata através das 32 marcas, então qualquer rei sábio que gira a roda seria um Tathagata. Então, Subhuti disse ao Buda: Bhagavat, segundo minha compreensão do significado sobre o que o Buda falou, não se deve perceber o Tathagata através das 32 marcas. Nesse momento, o Bhagavat recitou esses versos: quem através das marcas quiser me ver, ou através do som queira me reconhecer, no caminho equivocado estará, e ao Tathagata ver não poderá. Subhuti, se vós pensais assim, não é devido à perfeição das marcas que o Tathagata alcançou a Anuttara Samyak Sambodhi? Subhuti, vós não deveis pensar assim. Não é devido à perfeição das marcas que o Tathagata alcançou a Anuttara Samyak Sambodhi. Subhuti,
Se vós pensais assim, os que geram a mente da Anuttara Samyak-Sambodhi se caracterizam por sustentar uma visão nihilista dos fenômenos. Não deveis pensar assim. Por que razão? Porque aqueles que geram a mente da Anuttara Samyak-Sambodhi não sustentam uma visão nihilista dos fenômenos. Se é possível ou não perceber o Tathagata através das 32 marcas, já foi discutido anteriormente, parecendo desnecessário repetir de novo essa pergunta, especialmente quanto à resposta de Subhuti. Já se sabia anteriormente que não é possível ver o Tathagata através das 32 marcas. Então, por que razão aqui ele responde o contrário? Isso é extremamente difícil de compreender. É preciso saber que, da última vez, anteriormente, o Buda perguntou em relação ao corpo do Dharma, Dharmakaya do Buda. E Subhuti sabia que o corpo do Dharma não pode ser visto através das 32 marcas. Desta vez, o Buda perguntou em relação ao corpo de manifestação, Nirmanakaya do Buda. Geralmente, considera-se que o Buda, no corpo de manifestação, possui as 32 marcas. Por isso, Subhuti respondeu que é possível perceber o Tathagata através das 32 marcas. No entanto, isso está incorreto. E o Buda imediatamente o repreendeu. Se fosse possível perceber o Tathagata através das 32 marcas, então qualquer rei sábio que gera a roda, em sânscrito é Chakravarti Raja, que também possui as 32 marcas, não seria também um Tathagata? Subhuti respondeu imediatamente dizendo: segundo o que agora eu entendo sobre o significado do que o Buda falou, não se deve perceber o Tathagata através das 32 marcas. Isto quer dizer que não apenas o corpo do Dharma, Dharmakaya, não pode ser visto através das 32 marcas, mas também que o corpo de manifestação, Nirmanakaya, não deve ser percebido através das 32 marcas. Pois o corpo do Dharma é de surgimento condicionado e ausente de natureza própria. E todas as marcas e sinais, atributos do corpo do Dharma também são ausentes de natureza própria e do surgimento condicionado. O corpo de manifestação, manifestado a partir do corpo do Dharma, possui as 32 marcas, mas ainda é de surgimento condicionado e ausente de natureza própria. Através da compreensão profunda da natureza sunya, a forma física manifestada pelo poder do voto e da grande compaixão é como uma imagem num espelho, ou como o reflexo da lua na água.
Portanto, não se deve apegar a ela, a forma física, como algo a ser obtido. Se alguém se aferrar às marcas e apegar-se a elas como sendo reais, focando-se apenas na aparência física para ver o Buda, então, qual seria a diferença entre um Buda e um rei sábio que gira a roda? Por esse motivo, o Buda repetiu uma estrofe, um gatha, que já havia falado anteriormente aos praticantes Sravakas, para que a grande assembleia pudesse ouvir. O significado é: se alguém, através da forma física e das 32 marcas e 80 atributos menores, quiser ver a mim, o Tathagata, ou me buscar através dos 60 sons sublimes, como a voz de Brahma, estará seguindo um caminho equivocado e não poderá ver corretamente o Tathagata. Quando se diz que não é possível perceber o Tathagata através das 32 marcas, não significa absolutamente que o Tathagata não possua uma forma física perfeita. O corpo de manifestação, que surge como uma emanação do corpo do Dharma, embora não deva ser apegado através das marcas, manifesta as marcas e sinais de forma clara, de acordo com causa e efeito. Por isso, o Tathagata disse em seguida: se vocês pensam dessa forma, que não é devido à perfeição das marcas que o Tathagata alcançou Anuttara Samyak Sambodhi, isto seria um erro gravíssimo. Jamais deveis ter tal pensamento errôneo. Ao praticar todos os bons fenômenos para alcançar a grande Bodhi e fazer surgir o corpo de manifestação, naturalmente, em possuir marcas e atributos extraordinários. Se supuser de que se pode estar separado das marcas e atributos, seria o mesmo que pensar que aquele que gera a mente da Anuttara Samyak Sambodhi sustenta uma visão nihilista dos fenômenos. Quando uma pessoa sustenta uma visão nihilista, significa que ela destrói a noção da lei de causa e efeito, mundana e transmundana. Ou seja, tal pessoa não aceita de jeito nenhum e rejeita em absoluto a visão correta de causa e efeito. A realização da Anuttara Samyak Sambodhi é o fruto, o resultado. A geração da Bodhicitta é a prática grande e abrangente, são as causas. Inevitavelmente, causa e efeito são mutuamente correspondentes. Se com o alcance à budidade não houvesse uma forma física majestosa, adornada por méritos, isto certamente seria devido à geração de uma mente incorreta, ou pela má compreensão sobre o sunyata. E isto seria a destruição da visão correta sobre a causa e efeito da verdade mundana, verdade convencional, e a queda para a visão nihilista.
É preciso saber que um Bodhisattva que verdadeiramente gera a grande mente da Bodhi jamais destruirá a visão correta da lei de causa e efeito, nem se inclinará ao apego à marca do sunyata para deixar de praticar bons fenômenos, como a generosidade, a disciplina, a paciência, os 6 paramitas, etc. Pelo contrário, é porque o Bodhisattva vê profundamente causa e efeito de surgimento condicionado que ele gera a grande mente da Bodhi, praticando com a intenção de alcançar a budidade. Por isso, não se deve dizer que o Tathagata alcançou a budidade sem a plenitude das marcas. O Sutra disse: Subodhi, se um Bodhisattva utilizar os 7 tesouros que preenchem tantos mundos quanto os grãos de areia que há no rio Ganges para praticar a doação, e se outra pessoa compreender que todos os fenômenos carecem de um eu, alcançando a convicção, as virtudes deste Bodhisattva serão superiores aos do Bodhisattva anterior. Por que razão, Subodhi? Porque nenhum Bodhisattva aceita méritos. Subodhi perguntou ao Buda: Bhagavad, por que os Bodhisattvas não aceitam méritos? Subodhi, quando os Bodhisattvas geram méritos, não os devem cobiçar nem apegar-se a eles. Por isso, eu digo que os Bodhisattvas não aceitam méritos. Buda disse a Subodhi: suponha que um Bodhisattva que gerou a grande mente utilize os 7 tesouros que preenchem tantos mundos quanto os grãos de areia que há no rio Ganges para praticar a doação, a generosidade. As virtudes obtidas seriam muitíssimas. Mas, se houver outro Bodhisattva que seja capaz de compreender que todos os fenômenos carecem, são ausentes de um eu, alcançando a convicção, então as virtudes deste Bodhisattva serão superiores às do Bodhisattva anterior. Nesta passagem, uma comparação foi feita entre a doação, a generosidade do Bodhisattva e a sabedoria do Bodhisattva, a qual é superior à comparação de méritos mencionada nos trechos anteriores. A palavra convicção é a compreensão profunda e a confirmação da sabedoria, ou seja, é outra denominação para a sabedoria. De acordo com os sutras e tratados, gerar a mente com confiança e compreensão denomina-se convicção da confiança. Praticar em conformidade com a natureza sunya dos fenômenos denomina-se convicção da suavidade. A suavidade de estar de acordo com a verdade, a verdadeira realidade. E penetrar a natureza
do não surgimento e não cessação de todos os fenômenos denomina-se convicção do não surgimento. Essas são as 3 convicções. Convicção da confiança, convicção da suavidade e convicção do não surgimento. Nesta passagem, não se especifica que tipo de convicção, mas, pelo contexto, parece referir-se a todas as formas de convicção. O motivo pelo qual o Bodhisattva que alcança a convicção é superior é que, em relação aos méritos e à sabedoria praticados, ele compreende que são um surgimento condicionado, carente de natureza própria, não as aceitando com apego, ou seja, não tomando os méritos como reais. Por não aceitar méritos, os méritos tornam-se ilimitados. Outra vez. Por não aceitar méritos, os méritos tornam-se ilimitados. Isso não quer dizer que não existam méritos, mas que não se apega a eles como algo real, nem se apega a eles como posses próprias. Os méritos carecem de natureza própria e o Bodhisattva carece de um eu. O Bodhisattva que alcança esta convicção compreende profundamente que os méritos não devem ser cobiçados nem apegados. Por isso, diz-se que não aceita méritos. Entende que nós, pessoas ordinárias, eu dou um pãozinho a alguém na rua, eu comprei um pão, eu doei um pão a ele, pobrezinho. Eu sou grande, eu doei o doador, o objeto doado, aí ele aceitou minha doação. Tudo com apego. Os bodhisattvas não consideram-se o doador, porque todo doado não é nem o eu do meus. E os que aceitam são bodhisattvas e budas do futuro. Eles não estão aceitando nada de mim, proveniente do eu. Entendem esse conceito? Cada vez que você ajuda alguém e você fala, que chato, eu ajudei a ele e não ficou grato com mim. O que está falando? Você está limitando os méritos que você está gerando com essa ação da doação. Se você doa porque eu posso, gosto, e se o outro aceita, tá bom. E já acabou o assunto. Nossa, os méritos são ilimitados. O Sutra diz: Subhuti, se alguém dizer que o Tathagata vem ou vai, senta-se ou deita-se, esta pessoa não compreende o significado do meu ensinamento. Por que razão? Porque o Tathagata não vem de nenhum lugar, nem vai a algum lugar. Por isso ele é chamado Tathagata. O termo Tathagata, traduzido para o chinês Ru Lai, como o assim veio
e também pode ser traduzido como o assim ido. Vir e ir são marcas das ações de movimento e quietude mundanas. Por isso, os não budistas e outros tomam o Tathagata como aquele que transmigra e cessa, aquele que vem e vai. O Tathagata manifesta seu corpo no mundo humano, entrando, saindo, vindo e indo, da mesma maneira, e caminhando, permanecendo, sentando e deitando, da mesma forma. No Buda Dharma, há também mal entendidos de quem busca quem é aquele que vem, vai, entra e sai, tomando isso como Buda original e natural de cada pessoa. Alguns desejam, dentro dos 4 comportamentos dignos de vir, ir, sentar e deitar, ver um Tathagata que seja capaz de vir, ir, sentar e deitar. O Tathagata vê claramente que os seres do período final do Dharma fazem uma assimilação errônea entre Buda e Mara. Por isso, ele fez uma profecia especial para repreendê-los, dizendo: estas pessoas do período final do Dharma não compreendem o que é Buda Dharma e o que não é Buda Dharma. O Tathagata é o perfeitamente iluminado que realiza a totalidade de todos os fenômenos. Vir, ir, sentar e deitar não passam da natureza sunya e como uma ilusão. Então, como poderia haver alguém que vem ou alguém que vai a ser obtido? Cada fenômeno possui natureza sunya e é como uma ilusão. Não se vem de lugar algum, nem se vai para lugar algum. Vir sem a marca de vir e partir sem a marca de partir, penetrando completamente na natureza do Dharma, do não-eu, a talidade. É somente isso que se denomina Tathagata. O Sutra diz: Subhuti, se um bom homem ou uma boa mulher moesse os 3.000 grandes milhares de mundos até reduzi-los a minúsculas partículas, o que pensais? Tais minúsculas partículas seriam muitas ou não? Subhuti respondeu: muitíssimas, Bhagavat. Por que razão? Porque se tais partículas minúsculas realmente existissem, o Buda não teria falado a respeito delas como partículas minúsculas. Por que razão? Porque quando o Buda fala das partículas minúsculas, não são partículas minúsculas, são chamadas partículas minúsculas. Ao discutir o local da liberação, este também se divide em partículas minúsculas e o mundo, ou seja, o mais pequeno ou mais grande. Okay? Primeiro vamos falar sobre as partículas minúsculas. Em sânscrito é paramanu. O Buda disse a Subhuti: se um bom homem ou uma boa mulher, baseando-se no sunyata por análise, falado pelo Buda, observasse o triquilio cosmo e o analisasse parte por parte até desintegrá-lo em partículas minúsculas,
este conjunto de partículas minúsculas seria numeroso ou não. Nos Agama Sutras, o Buda ensinou aos seus discípulos o método do sunyata por análise, por examinação. Os estudiosos Sravakas de gerações posteriores, como a escola Sarvastivada, basearam-se nisso para estabelecer a existência das partículas minúsculas como possuidoras de uma natureza própria real. Isto está errôneo. Subhuti, ele, praticando de acordo com o ensinamento do Buda, sabia que o conjunto de partículas minúsculas era, de fato, muitíssimos, numeroso. No entanto, diferentemente dos estudiosos Sravakas, apegados às marcas, ele não as via como sendo reais. Ele disse: se esta multidão de partículas minúsculas realmente existisse, o Tathagata não teria falado a respeito delas como partículas minúsculas. É necessário saber: os fenômenos materiais, o mundo material, aparecem por surgimento condicionado. São uma existência interdependente, que manifesta marcas de aparente unidade ou aparente diferença. Nos fenômenos materiais surgidos por condições, existem marcas de diferenciação e marcas de separação que se manifestam de forma ilusória. Por isso, não há impedimento em utilizar o portal do Dharma, o método do Dharma, do sunyata por análise, para analisá-la parte por parte. A análise física dos cientistas, por isso, também torna isso possível. No entanto, se supusermos que, ao analisar os fenômenos materiais até o limite, chegaremos a uma entidade substancial que não pode mais ser analisada ou dividida. Isso se tornaria uma natureza própria tão pequena que não teria interior. Isso seria puramente o produto de uma fantasia ilusória, tornando-se uma visão errônea, contrária ao surgimento condicionado. Esse tipo de partículas minúsculas de natureza real é amplamente refutado no Buddha-dharma. Ok, então vocês sabem, na Suécia, o que estão fazendo? Colocando partículas e fazendo, assim, choque, colisão. E acham que estão buscando. Buscando que tipo de partícula? Tem um nome informal. Partícula do Deus. E cada vez que, pum, algo surge, e eles falam, encontramos. E depois, ou não, ainda tem mais pequena partícula minúscula. E mais. Dependendo do instrumento. O instrumento pode medir e ainda mais pequena e mais pequena. Existe ou não? Nem existe o mais pequeno, nem existe o maior. Porque todo é surgimento condicionado. Então, o que estão fazendo os cientistas? Desgastando tanto dinheiro para fazer o quê? Um jogo ilusório. Mientras todos os humanos estão passando com fome no mundo. Também há aqueles que acham que se existem
partículas minúsculas, elas deveriam possuir uma marca própria. Ao observarem que partículas com marca própria não se sustentam, passam a acreditar que não existem partículas, pensando que o mundo material é apenas um produto da própria mente, somente. Então, passam de não existem matérias e existe somente. Isso ainda está distante da visão do surgimento condicionado do Buda. Então, não é só matéria, nem somente. É só surgimento condicionado e sunyata, não eu. As partículas minúsculas mencionadas pelo Buda não são como a natureza própria da matéria indivisível imaginada pelas pessoas ordinárias. No entanto, o conjunto de partículas minúsculas que aparece por surgimento condicionado como uma ilusão e de forma interdependente, existe dentro da verdade convencional e pode ser afirmado. O Sutra diz, Bhagavad, quando o Tathagata fala dos 3.000 grandes milhares de mundos, não são sistemas de mundos, são chamados sistemas de mundos. Por que razão? Porque se os sistemas de mundos realmente existissem, haveria uma entidade unificada. Quando o Tathagata fala de uma entidade unificada, não é uma entidade unificada, é chamada entidade unificada. Subodhi, não se pode falar de uma entidade unificada, mas as pessoas ordinárias cobiçam e apegam-se a tal coisa. A área guiada por um Buda, o domínio do um Buda é um triquiliocosmo. 3.000 grandes milhares de mundos. O mundo e as partículas minúsculas não são idênticos nem diferentes. O mundo, que é uma unidade pelo surgimento condicionado, pode ser analisado partes por partes em partículas minúsculas. Enquanto as partículas minúsculas, distintas pelo surgimento condicionado, podem se reunir mutuamente para formar um mundo. As partículas minúsculas que formam a parte são de surgimento condicionado, sem natureza própria. E o mundo formado, o que possui partes, ou seja, o tudo, também é ausente de natureza própria. Por isso, Subodhi continuou dizendo, o triquiliocosmo mencionado pelo Tathagata, segundo minha realização e compreensão, também não possui natureza própria, sendo apenas um mundo de designação convencional. Porque se o mundo possuísse uma natureza própria real, ela seria uma entidade unificada, indivisível e em massa única. De acordo com o Buda Dharma, tudo o que existe dependente de outros por união e dispersão de causas e condições não possui existência real, mas sim uma existência ilusória, condicionada. É caracterizado pela impermanência, pelo não eu, pela natureza sunya e pela não existência.
Embora o Tathagata também fale da entidade unificada do mundo, o todo, isso é apenas uma união aparente baseada na designação convencional do surgimento condicionado, denominada entidade unificada, e não que exista uma entidade substancial de uma entidade unificada. Um todo que possa ser obtido separadamente das partes ou anteriormente a elas. O Tathagata, ao ouvir isso, concordou com a explicação de Subhuti e disse: a entidade unificada é originalmente o sunyata do surgimento condicionado, não podendo ser dito que possui natureza própria. No entanto, as pessoas ordinárias, obscurecidas pela visão delusória de uma natureza própria, geram falsamente cobiça e apego, acreditando na existência de uma entidade substancial da marca composta, um Big Bang só. Não, foi milhões incontáveis Big Bangs no passado e o Big Bang do presente e Big Bangs do futuro. Um Big Bang traz outro Big Bang. Qual é o limite entre os Big Bangs dos mundos? Não, é uma ilusão de que algo maior, mais grande existe, ou algo mais pequeno, a unidade elementar, básica. Essa existência é devido tudo ao nosso apego a quê? Eu, o ego, o grande ego, o egocentrismo. Nesta palestra falei sobre a revelação do corpo de manifestação e os empreendimentos da Suprema Bodhi. A semana que vem será palestra número 31 e a última palestra da sabedoria do Sutra do Diamante. Então, este sutra eu traduzi em 2011, porque passou 13 ou 14 anos para eu começar a poder explicá-lo. Porque meu português era péssimo em 2011. Era suficiente para traduzir o texto, mas o comentário do mestre Jinchen era tão difícil. E várias coisas passaram durante esse tempo. Desde 2011 até 2024, que eu me animei. Ok, vamos, podemos. Número 1. OpenAI, DeepSeek, Gemini. IA surgiu. IA me ajudou com 75% da tradução dos comentários esta vez. E durante esse tempo, depois de 7, 8 anos de treinando a Felipe para poder traduzir textos, ele me ajudou a refinar o texto. Ou senão, vocês não estariam escutando a explicação. Eu não aceito mais. Então, a próxima palestra vai ser a última. Espero que vocês venham para participar e fechamos este assunto a explicação da sabedoria do Sutra do Diamante juntos.
Parabéns, Amin Tofo.